A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui comigo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o material para falarmos das duas pátrias, né? A nossa pátria terrena, que é o Brasil, e a nossa pátria celestial, a Nova Jerusalém. Nós somos aqui peregrinos, na verdade, somos cidadãos do céu. Então, aqui vamos começar com os versículos que você encontra aqui também no grupo, tá? Em arquivos. E diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Salmo 32, 12. Também tem aqui: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Tito 3, 1. E olha só que quando isso foi escrito, né, Roma governava. E se você conhece um pouquinho da história de Roma, você deve imaginar como era. E se você não conhece, procure saber. Ah, mas eu não tenho nada a ver com história, mas você pesquisa para você aprender a entender esse versículo aqui. Esse versículo aqui, ó, em Tito, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Então pense bem, quem estava governando ali? Será que eram as mil maravilhas? Será que serviam somente a Deus, ao Senhor? Não, eles eram totalmente contra Jesus, totalmente contra os cristãos, contra os do caminho, que eram aqueles que acreditavam em Cristo. Então, sede obedientes e sujeitos, mas quando vai para a nossa fé, nós não vamos se rebelar, fazer escândalo, mas nós vamos usar aqui alguns exemplos, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? E também aqui diz assim, Filipenses 3:20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E em Apocalipse 21, 1 e 2 diz assim: depois vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, você vai trabalhar aí com as suas crianças sobre a pátria. E por que não só lá na escola? Deixa eles trabalharem, que na Semana da Pátria é tão lindo você ir na escola, que tudo está com as cores da bandeira do Brasil, está ali a história do que aconteceu, como foi a independência. Ah, e se você for trabalhar aí com suas crianças, pesquise ali no YouTube uns videozinhos curtos sobre a independência, né, do Brasil, como foi, o que aconteceu, né, o que melhorou, o que era antes, o que foi depois. Pesquise e coisa pouca ali, né? Se você não quiser se adentrar, para muitos que não sabem, eu curso História, né? Se Deus quiser, o ano que vem, ou começo do outro, eu termino. Porque quando a gente começa, sempre aparece alguma coisa ou outra ali, a gente acaba, em vez de vai ser 3 anos, era 3 anos na época, já vai para 4. Então, mas eu estou terminando, se Deus quiser. Então, eu amo história, amo. Então, para mim, é fácil também dizer, né? Olha, pesquisa lá, e às vezes você não se interessa muito por isso. Porém, tudo que você for passar para as crianças, você tem que estudar antes. Você tem que entender antes para depois passar para elas. Porque senão você vai ser pego em apuros, viu? Quem aqui já trabalha algum tempo com crianças sabe que eles perguntam e sem medo. Então você vai chegar lá e vai falar assim: nós vamos falar sobre as duas pátrias, o Brasil é a nossa pátria. E aí, que dia que comemora? Por quê? Ah, porque é a semana do 7 de setembro. Ah, mas aí faz isso por quê? Porque é independência. Como que foi? Quem foi? Não duvidem que as crianças irão fazer isso. Então você tem que ir preparado, não só nesse assunto. Você vai falar sobre um outro assunto. Você pesquisa, você estuda, você olha bem e chega lá preparado. Não é que você vai saber tudo, só que o mínimo você tem que saber para as crianças não te pegarem ali de surpresa, tá bom? Se você já começou a trabalhar agora, você vai ver. Se você já trabalha há algum tempo, sabe do que eu estou falando. Só que também isso não pode nos paralisar. Uma vez aconteceu algo comigo, porque na verdade, eu tinha medo de interagir com as crianças. Então, eu nunca fazia uma pergunta para elas, mas em hipótese alguma. Tipo, como a gente vai interagir, fala assim: e vocês conhecem o
que é isso aqui, a bandeira do Brasil? Vocês conhecem? Não fazia isso nunca, porque eu tinha medo do que eles iam falar para mim. Mas eu aprendi uma coisa, que criança, você, até mesmo se você tiver medo e não quiser ter essa interação com eles, que é essencial, mas se você não quiser, eles terão com você. E aí é um pouco mais dolorido, viu? Já vou falar assim, né? Uma vez eu nem estava falando com as crianças, assim, eu falava assim, não falava assim, que eu pregava, eu nem olhava muito, sabe? Pra não... Ah, não me pergunta nada, porque eu tenho, né? Eu já tô com tudo pronto aqui. Isso não, depois você vai pegando um jeito que você começa a pregar, a ministrar para eles, né? A gente fala pregar, ministrar, mas fala assim, você já vai com eles, sabe? A bandeira do Brasil, onde você já viu isso aqui? Na escola, tia, na escola. Então você já até sabe algumas coisas já, então você interage. E aí quando você vai, se for o caso, ministrar para adultos, né, mulheres, jovens, aí você começa a mesma situação. Aí você começa, né, a interagir ali, daí você fala, opa, dá até vontade de pegar um visual para você ministrar. Então, pesquise saber o que é a independência. Aí, né, pelo menos isso, porque vão perguntar a Semana da Pátria, por isso que a gente faz aqueles desfiles, por isso que tem a fanfarra em alguns lugares. Então, a gente tem que saber isso. Não só nesse caso. Então, aproveitando aqui, você vai falar sobre Abraão, vai lá ver certinho. Ah, mas aqui na lição, ou aqui no que eu separei, só vai falar de Abraão levando Isaac pro monte. Tudo bem, mas aí você tem que saber o antes dessa história e o depois. Você tem que conhecer a história de Abraão. Tanto para falar mais para as crianças, quanto se elas perguntarem. Então, uma vez eu não estava nem interagindo com as crianças, estava falando sobre Noé. Então, desde aquele dia eu nunca mais falei sobre Noé. Então, eu prestei atenção nisso, eu melhorei em algumas coisas e pensei, por que eu não conto a história de Noé? Porque sempre vem outras histórias e a história da arca é tão bonita. E aí agora eu vou trabalhar com ela. Porque eu acho que eu fiquei meio traumatizada. Porque eu nem estava falando, foi bem no começo, nem estava direcionando, com medo já do que eles iam falar. E eu falei assim, olha, pensa bem, Noé deveria ser um bom pai. Eita. Falei, Noé deveria ser um bom pai. Noé deveria ser assim, ser assado, né? Um exemplo bom. Porque a família dele todinha ele colocou dentro da arca. Então, tipo assim, ele tinha família perto dele. Ele tinha os filhos perto dele. Pense bem comigo. Então, se a gente tem que começar a analisar as coisas. A Bíblia a gente tem que ler e analisar, né? Então, porque não estava longe, estava ali pertinho dele. E todo mundo entrou dentro da arca, né? Todo mundo entrou. Então, Noé deveria ser um bom exemplo de pai. Não que ele fosse perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Quando eu falei isso, lá no fundo da igreja, escondido, uma criança que eu não tava nem vendo, que geralmente a gente traz todo mundo pra cá, falou assim, então meu pai não é igual Noé, não. Meu pai só vive brigando. E começou a falar. Gente, eu não sabia aonde eu tava mais, sabe? Então aquilo, aí deu um bloqueio em mim que eu não queria mais, não falava, eu ajudava na decoração, nas outras coisas, mas não me põe pra falar, porque eu tinha medo de falar e acontecer alguma coisa. Então hoje, depois você vai vendo, você vai, né, e fala assim, mas, né, ainda acho que aquele dia eu dei uma pincelada pra poder voltar ali, mas gente, olha, meu chão abriu, e eu não, né, então... Nisso não foi uma questão que ele me perguntou e eu não sabia responder, mas é algo que acontece, tá? Então, fala assim, eu não tenho pai, meu pai é ruim. E aquele que fala pra você, gente, isso acontece, viu? Acontece. Meu pai bate na minha mãe. Aí você respira e agora depois foi acontecendo mais, né? Daí, e entre outros exemplos, tô falando dos pais, mas você que sabe que aparece bastante coisa, né? Então tem coisas que são ali, não é aquela coisa grave, né? Que nem se você vai falar sobre o abuso e a criança fala, fulano faz isso comigo. Aí, mas outras coisas você vai de acordo com a palavra. Pois é. Briga? Pode brigar, gente? Não, isso não é de Deus, mas o que nós temos que fazer? Orar ao Papai do Céu, que essa pessoa que briga tanto, ela vai melhorar. Então nós temos que ensinar isso para as crianças e daí nós temos que estar preparados também. Aí depois eu fui, né, entendendo, fui trabalhando ali comigo mesmo, que acontece, né? Eu tava pregando
para um público também que tem uma opinião, que tem que falar, que tem que perguntar. Então a gente tem que saber, tá? Então isso aqui a gente tá falando das duas pátrias, porém, tudo que você for fazer, pesquise, né? Algum vídeo ali no YouTube rapidinho, pode ser, porque às vezes você sabe a palavra, vamos supor, você sabe aqui tudo sobre a pátria celestial. Tudo que eu falo é assim, né? Vocês entendem. Então, tudo você tem algo preparado, você tem um passaporte, você tem não sei o quê. E o 7 de setembro? Então você também tem que saber pelo menos um pouquinho. Olha, aconteceu isso, Dom Pedro era imperador, Dom Pedro, isso, então vai por aqui, por ali. E dá certo, tá? Então é isso que eu quero dizer. Então, como eu disse, o exemplo ali de Abraão. Abraão, hoje eu vou falar sobre o sacrifício de Isaac, mas mesmo que até ninguém te pergunte ou que não seja esclarecido e não seja ministrado ali, mas é bom para você. Aí você vai saber o antes de Abraão, né? Por que saber o antes? Olha quanto tempo e quanto sofrimento esse homem teve para chegar nesse filho Isaac, para ter que entregá-lo. E depois, você também tem que saber, é uma história inteira. Na Bíblia tem o começo, o meio e o fim de cada história. E graças a Deus, Deus é tão bom que ele não esconde nem o mal que a pessoa faz. Ele coloca lá, a pessoa errou em tal coisa, rei Davi. Né? Então não foi escondido para dizer que ele era perfeito, porque só tem um varão perfeito, que é Jesus. Então, é isso que eu quero falar para vocês. O material é simples, o material é bem simples de usar, as atividades você mostra e conversa. Aí se você tiver um material aí da Pátria Celestial, um castelo, tia, mas faz um castelo, as crianças imaginam aquele castelo de ouro e falam, quando elas crescerem elas vão, né, imaginar de outra forma, mas agora elas precisam também disso, né? Até nós precisamos às vezes olhar aquele castelo tão lindo, que às vezes tem alguma tia, um tio ministrando e a gente tá ali, ai meu Deus, então aqui nós somos peregrinos, vamos perguntar, tio, o que é peregrino? Então você tem que saber o que é peregrino, né? Não é que você vai saber tudo, não se assuste, não se apavore, mas você tem que saber alguma coisa. Que nem aqui. Olha, nessa terra nós somos peregrinos. Tia do céu, o que é peregrino? Aí você fala, peregrino, porque nós estamos aqui de passagem. E você pode ilustrar ali com algum exemplo e falar, agora nós vamos ser cidadãos do céu, fazer uma coroa, colocar uma coroa. Então, trabalhar com as crianças, nós devemos sim, nós temos que trabalhar a Semana da Pátria para ensinar para eles que nós temos que respeitar os nossos governantes, sim, tá? Orar por eles. Aí você pode trabalhar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles eram peregrinos, viu? Vamos colocar assim, na Babilônia. Na verdade, eles eram cativos, porque eles foram tirados da nação deles e colocados ali. Então, vamos colocar que eles estavam ali, mas eles eram cidadãos, né? Eles eram ali o povo escolhido de Deus, mas através do pecado, eles acabaram indo para a Babilônia. Em nenhum momento vocês vão ver ali no livro de Daniel, eles fazendo um motim, uma rebelião, se rebelando contra aquele governo. Em nenhum momento. Porém, quando chegava na parte que tocava na crença deles, aí eles também não desonravam. O que é? Xingar o governante. Vocês veem que Nabucodonosor chamou ali Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tanto que esse nome aqui não é o nome verdadeiro deles. Chegou na Babilônia, eles mudaram as vestes, o cabelo, o nome deles era outros. E tanto é que eu sei que um é Ananias, se eu não me engano. Então eu nem lembro aqui, ó, daí você também tem que saber, eu também tinha que saber, olha só. Mas eu sei que o nome deles eram outros. Acho que Ananias, Azarias e Misael. Eu acho que é isso, salvo o engano aqui, tá bom? E aí eu falar para vocês, vamos supor, né, que eu não errei, Ananias, Azarias e Misael. Se eu falar, tia, então conta, ou até os adultos, tá, quem que é, né? Agora se eu falar, quem foi Sadraque, Mesaque e Abidnego? Aqueles que foram para a fornalha, tia. Então, olha aqui o próprio nome que o rei deu para eles, naquele que era para louvar os deuses da Babilônia, ficaram até hoje para nós falar o nome deles. Pense bem. Então, mas em nenhum momento você vê eles brigando, xingando. Só que quando chegava na crença deles, o único problema que eles tinham era uma crença.
né? Porque eles não iam se dobrar, eles não iam entrar em bebedeiras, eles não iam fazer aquilo. Então aí achavam problemas. Fornalha ardente, Daniel na cova dos leões. Então nós temos que obedecer sim, estar sujeitos aos nossos governantes, orar por eles, mesmo que não seja aquele que você escolheu, mas orar por eles, não se rebelar, né? A não ser que aí eles vão falar que nem nós somos a favor da vida, nós somos contra o aborto. Então, se a gente for proibido de falar isso, aí nós vamos ter que tomar uma decisão. Negar a Deus? Não podemos. Mas também não podemos brigar. Não é brigar, é essa a nossa crença. Como aqueles 3 jovens viram aquela estátua e falou: não posso me ajoelhar. Eu só posso me ajoelhar para orar a Deus, só diante de Deus. Então ali, só que também eles chegaram, e Nabucodonosor foram lá, ó, fofoca, porque a fofoca já faz muito tempo que existe, né? Então foram lá fofocar, o rei chamou, falou: manda trazer eles aqui, escuta aqui, vocês não vão fazer? O que eles fizeram? Você me trouxe de lá, você me escravizou, vamos, quem tiver revolta aqui contra esse rei, nós vamos acabar com tudo. Olha, nós não nos prostramos, porque nós só nos prostramos para o nosso Deus. Aí ele fala assim: quem é esse Deus que vai te livrar? Olha, se Deus livrar, amém. Se Deus não livrar, amém também. E aí, mas também em nenhum momento vocês veem ele xingando Nabucodonosor. A única coisa que eles e Daniel foram pegos foram nas suas crenças, né? No que acreditava, no que Deus mandava fazer. Então, mas também, olha, eu sou, vamos colocar esse exemplo, eu sou a favor da vida, eu sou contra o aborto. Então, mas daí não vou xingar quem tá ali falando comigo. Isso é diferente. Eu não sou a favor da ideologia de gênero. Eu ensino para as crianças o contrário. Assim, né? Então tem gente que não tá querendo nem saber mais da cor da bandeira do Brasil. Olha, a cor da bandeira do Brasil é essa. E essa é a nação que eu estou aqui peregrina, porque eu vou morar lá no céu. Então, se encontrar alguns obstáculos aí, a gente tem que passar os obstáculos, mesmo que então nós não vamos nos rebelar, mas também nós temos as nossas crenças. Então vamos usar esse exemplo, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que é talvez Ananias, Azarias e Misael, né? Eu tô em dúvida em um aí, mas se for, então pense, olha para você ver como que aquilo mudou até o nome deles em gerações. Né? Daniel a gente consegue ainda falar Daniel, mas os outros a gente fica que nem eu fiquei aqui em dúvida, né? Vai refrescando a memória. Então vejam como que aquela nação, ela mudou até o nome daqueles rapazes, mudou o jeito de se vestir, mudou o jeito de viver, porém eles não abandonaram a fé. Então não importa como a nossa nação esteja. Então, se você for pesquisar onde foi proclamação da República, aí independência, feriado de Tiradentes. Então, você for pesquisar ao fundo isso, que estava ali, a gente vai ver um vidinho curto, olha, Dom Pedro foi assim, ergueu e falou independência ou morte. Mas se você for ver o sofrimento que o povo estava, que o povo aqui do Brasil naquelas épocas estavam, o sofrimento, Brasil tinha ouro, tinha pedras preciosas, tinha riquezas, inúmeras riquezas. Hoje nós temos, imagina naquele tempo, só que nada ficava aqui. Tudo ia para a coroa. Pensa, povo morrendo de fome, não tinha quem ajudasse, porque se eu tivesse comida eu não podia dar, que senão faltava para mim. Não é como o dia de hoje. Então, se você for pesquisar, né, olha como as pessoas sofriam. E se nós estamos sofrendo de alguma coisa hoje, nós estamos sofrendo, mas nós não temos que fazer como Daniel e seus amigos, continuar crendo em Deus, continuar servindo a Deus em espírito e em verdade, tá certo? Então, vamos colocar isso na nossa mente, vamos falar com as nossas crianças, vamos nos preparar, tá certo? Então, e vamos passar isso adiante. Então, a nação é a nossa nação. Nós estamos peregrino aqui, crianças, porque a nossa cidadania é lá, ó, é no céu. Tá bom? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. E se esse grupo tem sido uma bênção, convida mais algum para participar dele, tá certo? Um abraço.